Olá, eu me chamo Adriana Milhomem, eu sou cenógrafa, arquiteta, iluminadora e professora. Eu trabalho no mercado cultural há mais de 10 anos e o meu foco de trabalho atualmente é exposição. Eu trabalho com exposição desde o início da minha carreira, só que a minha grande exposição mesmo, a primeira que eu fiz grande, foi a exposição do Kandinsky, que aconteceu no Centro Cultural do Banco do Brasil. Foi uma exposição com bastante desafios, pois era uma exposição que estava vindo com um acervo do exterior, então todos os cuidados, né, deveriam ser tomados, enfim. Então era uma exposição que me requereu bastante empenho para que ela acontecesse, né? A equipe de produção era maravilhosa, é maravilhosa, inclusive continuamos trabalhando juntos até hoje. E essa foi minha primeira grande exposição. E aí eu vou contar aqui um pouquinho do processo para vocês de como acontece, né, a produção de um projeto de cenografia para exposição. Eu primeiro sou convidada para fazer uma exposição, né? E quando eu sou convidada para fazer a exposição, eu recebo todo um material referente à temática daquela exposição, seja ela de um artista, de um coletivo de artistas, de obras historiográficas, enfim. Do que for o material dessa exposição, ele chega até mim em formato de lista de obras, de fotos, textos, quem está fazendo a curadoria, a pessoa que faz a curadoria, né, o curador da exposição, é uma peça significativa dentro do desenvolvimento do projeto cenográfico. Por quê? Essa pessoa direciona, de certa forma, a formatação do projeto, né? Como as obras vão se dar no espaço, de que forma que elas interagem uma com a outra, qual é a relação de uma obra com a outra. Muitas das vezes as exposições vêm divididas em sessões, em grupos, então é muito importante a figura do curador nesse momento inicial do desenvolvimento do projeto. Quando você recebe esse material todo, esses links, enfim, textos, fotos, vídeos, é importante que a gente entre numa imersão temática, né? Na imersão daquele tema, ou daquele artista, enfim, do tema daquela exposição, para que isso possa gerar o processo criativo do cenógrafo, né? Então, depois que eu recebo esse material todo, eu faço uma análise, um estudo, eu busco informações, eu levanto várias informações, pesquiso em livros, catálogos, tudo referente àquele artista, aquele período ou aquela data em que a exposição vai acontecer. Depois disso, eu faço uma conversa com o curador para entender o que ele pensa dessa exposição, o que ele pensa que essa exposição pode ser e de que forma que eu posso ajudar. Porque, na verdade, nada mais é o projeto da exposição do que a melhor forma como essas obras podem ser vistas pelo público. Então, isso passa pelo crivo do projetista, né? Então, é muito importante esse diálogo com o curador, porque é onde a gente começa a pensar o nosso espaço. Depois que é feito esse diálogo, né, que a gente tem essa conversa, eu começo a levantar possibilidades dentro de tudo o que foi conversado. Como nós vamos diagramar o conceito, o caminho que o espectador vai fazer, qual o percurso que ele vai fazer durante essa exposição, por onde ele começa, o que é que ele precisa ver primeiro, depois. É interessante criar obstáculos para que as outras obras tenham mais valorização quando você entra numa sala. Então, tudo isso começa já com a conversa com o curador. E aí, na sequência, é apresentada uma primeira proposta. Essa primeira proposta, normalmente eu apresento em formato 3D, né, que facilita a visualização, uma maquete em 3D. Eu utilizo muito a maquete virtual, porque às vezes não dá tempo de fazer a maquete física, que é muito interessante também. Dá para você brincar, entre aspas, com as possibilidades quando a maquete é física. A maquete virtual também te favorece a isso, porque você também pode remanejar, mexer, colocar, tirar, pôr
ao longo da apresentação do projeto. Então essa primeira etapa eu apresento sempre no 3D, que eu acho que é a melhor forma deles visualizarem e da gente também entender como isso vai se comportar no espaço. E aí o que normalmente acontece nesse momento, né? É onde eu defino inicialmente, previamente, cores, que tipos de suporte vamos ter para as obras, se vão ser paredes, se vão ser tecidos, que tipo de texto, se a gente vai usar ele em placa, se a gente usa ele impresso, se a gente usa ele em vinil, se a gente faz ele impresso em tecido. Então, assim, todos esses parâmetros, eles já começam a ser definidos nessa primeira etapa. E daí ela é apresentada para a equipe, né, que normalmente envolve o curador e a equipe de produção, já para a gente entender as viabilidades de tempo, de cronograma, porque isso tudo interfere na montagem. E logo após essa etapa de processo, né, da apresentação do projeto, a gente já vai para as alterações e depois de feitas as alterações a gente chega na versão final do projeto. Algumas vezes até a versão final eu apresento no 3D, outras vezes eu já entro num processo mais de detalhe, e aí tem que ser um detalhamento mais técnico mesmo, porque vai para construção e tudo mais. E logo após esse processo de aprovação final do projeto, a gente envia para o Centro Cultural, que aí dependendo do Centro Cultural que for, tem uma equipe que avalia, a maioria tem essa equipe, que avalia em termos de viabilidade, em termos de acessibilidade, em termos de bloqueios, como a cenografia, né, o projeto da expografia se comportou nesse espaço, e ele é aprovado ou não aprovado, e a partir daí você envia para o cenotécnico e ele vai construir. E esse é um outro processo de acompanhamento, porque normalmente eu acompanho a construção de alguma das peças, dependendo do que forem as peças, para quando a gente efetivamente chegar na montagem da exposição, tá tudo perfeitinho, né? E aí esse período entre projeto e início de execução varia muito do tamanho do projeto. Tem projetos, por exemplo, que eu fico 7, 8 meses antes da execução desenhando a forma como ele vai ter. Tem projetos que com 2 meses de antecedência a gente faz essa diagramação. Então varia muito de projeto para projeto. Eu vou mostrar alguns exemplos daqui a pouco, vou falando e vão aparecendo as imagens de projetos que eu fui fazendo, né? E na execução, a gente tem um cronograma a ser cumprido, né? Que é um cronograma baseado no tempo em que o espaço oferece e no tempo que a gente necessita. Muitas das vezes esse tempo ele é acordado, 1 mês, 10 dias, 15 dias, 8 dias. Isso aí varia muito do tamanho da exposição e do tamanho do construtivo que você está propondo, né? Normalmente exposições maiores, né, que requerem muito construtivo, que tem muita obra para ser detalhada e construída no próprio espaço, a gente pede um tempo maior de montagem, né, durante essa pré-produção. E aí, durante esse período de construtivo, normalmente a construção da cenografia tem entre 4 a 7 dias, dependendo da exposição, vai até 10 dias para construção. E aí o processo ele cumpre etapas, né? A primeira etapa, quando a gente entra no espaço, é descarregar o material. Depois que a gente descarrega o material, a gente marca no espaço onde são essas peças, né? Onde estão os construtivos, onde entra qualquer peça cenográfica, ela é marcada nesse momento. Inclusive as cores das paredes. Dependendo da exposição, a pintura ela acontece depois do construtivo, mas muitas das vezes acontece em paralelo. Por exemplo, o CCBB, o Centro Cultural do Banco do Brasil do Rio de Janeiro, tem várias salas de exposição. Então, dependendo da sala, dependendo do construtivo, a sala pode ser pintada enquanto a outra está recebendo construtivo. Então, a pintura e a construção, elas andam meio em paralelo, dependendo do que for. Mas sempre a pintura acaba depois, porque quando você tem construtivo, você constrói e depois pinta, né?
Então, após o processo de pintura, a gente faz uma limpeza grossa na sala para deixar tudo, né, 100% limpo. E aí começa-se a montagem fina das obras. A empresa que é contratada para transporte das obras, ela descarrega esse material, as obras dentro das salas. Então, dependendo do rigor das instituições externas, essas obras precisam ficar um tempo paradas até que a gente possa realmente manuseá-las, né? É um tempo de respiro que elas precisam. E após isso, as caixas são abertas e a gente começa a montagem fina. O que é montagem fina? São os montadores especializados em montagem de obra de arte. Então, eles têm uma capacidade, um cuidado maior com isso, porque eles estão lidando com obra de arte. São as pessoas que pegam as obras e colocam na parede, ou dentro de vitrine. Então, são pessoas que têm um nível de informação, de cuidado muito grande para trabalhar com isso. E após a montagem fina, em paralelo um pouquinho, entra a iluminação, que muitas das vezes acontece até junto com a montagem fina. E a iluminação é sempre uma das últimas a entregar o espaço, né? Até porque depois da montagem fina vem a instalação dos adesivos e a gente finaliza um conjunto, né, da montagem da exposição. Claro que tem exposições que requerem muito mais datas de cronograma, porque não acontecem só isso, né? E aí, ao final, a exposição está pronta e depois de pronta, o espectador pode assistir, e aí é importante que a gente tenha sempre um feedback, né, para entender se funcionou, o que não funciona. Já aconteceu, por exemplo, de exposições que eu fiz em que a letra do texto era muito pequena, não dava leitura, a luz era muito baixa, mas a luz muito baixa às vezes a gente não tem muito o que fazer, porque existe um controle de luxes que vem da exigência do contrato, então não dá pra gente aumentar, mas o público de certa forma dá um feedback, que é importante. E é isso, esse é um pouquinho do meu relato, de como eu trabalho, da minha parte, né, de uma das partes que eu costumo trabalhar, que é a exposição, que na verdade é uma das coisas que me dá mais prazer de fazer, né, de trabalhar. E tem sempre uma equipe muito grande envolvida, né? Uma exposição, ela sempre tem no mínimo 40, 50 pessoas envolvidas, quando não mais 5 ou 7 empresas com mais 30, 40 pessoas envolvidas. Então, é um produto que gera bastante fluxo de pessoas, né, trabalhando, e é bastante importante dentro de um quadro cultural, né, trazer possibilidades de visões diferentes, de artistas diferentes para a nossa cultura. Até a próxima!